Maravilha, pessoal. Vamos trabalhar dar continuidade a esse trabalho e encerrar o período de aulas agora, né? E à noite fica somente a nossa formatura. Queremos terminar aí concluindo essa estrutura consolidando essa estrutura que vem sendo construída a respeito de cura emocional, desde abuso, raiz da depressão e agora dinâmica. Então a gente quer dar continuidade até daquilo que a Cláudia concluiu a respeito de alguns comportamentos. Eu falei sobre caráter na semana passada, trabalhamos assim muito, tentei sim ser bem incisivo nessa estrutura, falando sobre caráter ferido, falando sobre as consequências disso, na verdade, Se tem um exemplo claro aqui de um jogador que decidiu fazer parte de um esquema de produzir um tipo de resultado nesses aplicativos de apostas, para ele ganhar um benefício, foi descoberto e ele perdeu a carreira. Então toda a área do caráter, aliás, um caráter deformado, ele compromete, corrompe, destrói, ele tira todo o significado daquilo que é uma vida pessoal. Nós vamos assim extrair por um momento o âmbito de igreja, e ir para o mundo social, mundo relacional, trabalho, negócios, vida cotidiana, o dia a dia, e entender que o nosso caráter saudável precisa ser aplicado em todas as áreas da vida, e não podemos diferenciar isso em hipótese alguma da vida cristã, porque o pessoal fala assim, ter caráter é papel do crente. Não, ter caráter é papel de todo ser humano. O crente tem uma responsabilidade maior, porque a sua deformidade de caráter automaticamente ali distorce, faz até pessoas perderem a credibilidade no Evangelho. Então nós temos ali uma conexão mútua do que é uma vida cristã com o caráter. A pessoa que vive as dores dos seus caráter, a deformidade do seu caráter, ela automaticamente produz para as pessoas na sociedade uma deformidade literal da vida cristã. É impossível separar caráter saudável de vida cristã. Nem todo mundo que tem um caráter saudável é cristão, mas todo cristão é obrigatoriamente vivenciar um caráter saudável. Vou repetir devagar para você anotar. Nem todo mundo que tem um caráter saudável é um cristão, mas todos que são cristãos é obrigatoriamente apresentar um caráter saudável. Então cobrar isso da sociedade, comum. Mas nós cristãos temos que nos cobrar todos os dias. Meu caráter de marido, de pai, meu caráter de filho, meu caráter cristão na comunidade, na comunidade que eu congrego, meu caráter na sociedade, no bairro que eu moro, nas pessoas que eu convivo, meu caráter familiar, não só dentro de casa, mas com os meus parentes, estendendo aí a tios, primos, avós, essa comunidade familiar que compõe sim os nossos parentes, irmãos, cunhadas, sobrinhos. Então tudo isso, o nosso caráter tem que ser vivenciado. Então um bom caráter pode trazer sim uma palavra a respeito daquilo que é o cristão, daquilo que é a vida cristã, porque ambos andam junto. Jesus disse assim, não é bem nessas palavras, mas eu posso pegar esse texto e transformar ele, sim, claro, que Jesus estava ali falando sobre caráter. Ele fala assim, olha, a gente pega aquilo que é para dar para a sociedade, aquilo que é imposto, vamos dar. Mas também dai a Deus o que é de Deus, significa as duas coisas andam juntas, Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então ele não separou. Não, gente, nós somos de Deus aqui, não preocupa com o imposto, não. Isso é para lá, não tem nada a ver com a gente. Tem a ver sim.
Falou assim: Pedro, vai lá, ou alguém lá falou: vai lá, paga lá, ajuda. Você que é o tesoureiro, antes de você roubar aí, paga lá o imposto. Vai lá, paga o imposto. Há uma necessidade, sim, a vida cristã exige, sim. Vamos começar por aí. A vida cristã exige, sim, e sem conversa, sem negociação. A vida cristã exige de nós um papel aprovado com o nosso caráter na sociedade. É uma exigência comportamental de fé. Se você acha santidade, honestidade, vivenciar com Deus, ministério, obreiro, membro, família, exige sim um comportamento aprovado na sociedade. Nós não podemos ser reprovados nessas coisas, né? Toda a Bíblia traz assim, tem uma gama de assuntos, Velho e Novo Testamento, sobre que o nosso caráter é sim medido lá fora, e ele tem que ser aprovado, ele precisa ser aprovado. Temos que caminhar em total segurança de que o nosso caráter é aprovado. Eu preciso ser aprovado como marido, eu preciso ser aprovado como pai, eu preciso ser aprovado como trabalhador, né? Até maio eu era ainda trabalhava secularmente, preciso ser aprovado, precisei ser aprovado, e graças a Deus, eu falei aqui e vou repetir, eu nunca fui mandado embora de uma empresa por qualquer motivo, causa alguma coisa. Troquei de empresas que trabalhei por proposta salarial. A Oi cancelou um contrato no Brasil com todos os engenheiros técnicos do interior, todos no Brasil foi mandado embora, foi uma demissão em massa, saiu no jornal isso, meu nome estava lá, mas por condição, por caráter não foi, meu irmão. Eu posso falar isso, eu nunca cheguei atrasado num serviço, eu nunca matei um dia de serviço, nunca faltei um dia de serviço, a não ser por condições de saúde, né? Fiquei encostado quase 5 anos por causa do câncer, fiquei encostado todas as vezes que eu operei de hérnia, fiquei encostado de 4 a 6 meses, quando eu operei da síndrome do túnel do carpo, com a coluna agora, tentei com 1 mês, querido, que eu estava operado da coluna, eu tentei voltar a trabalhar ainda, trabalhei um período, encostei, fiquei 1 mês parado, voltei a trabalhar, até que ela me mandou embora. Eu estava ativo, eu estava na atividade quando ela me mandou embora, a Oi me mandou embora. Então, para mim nunca foi problema isso, eu nunca coloquei a enfermidade, se eu desse conta, como empecilho, até o momento que realmente eu não aguento mais. Ontem foi que dia? Sexta, então foi quinta-feira eu fui pregar lá na Vila Laje, Ministério Semear. Quinta-feira. E, querido, à tarde eu preguei, fui para o Rio, né, lá em Bangu, preguei na quarta, e à tarde, literalmente, querido, eu estava... Não, Heraldo, me ajuda aqui, eu acho que eu vou usar só essa piquitita aqui, ó. A água, se tiver algum outro apoio, põe para mim aqui do lado. Porque não atrapalha eu ver os irmãos, e se tirar a foto, não precisa aparecer eu com essa cabeça feia. Literalmente, assim, mas muito cansado. Ontem à tarde, eu cheguei aqui em torno de 1h30, com o TK, almocei quinta. E para mim ministrar lá, eu tive que, à tarde, querido, tomar um coquetel literalmente, de analgésico, anti-inflamatório e relaxante muscular, para mim conseguir descansar à tarde e pregar lá à noite. Até que deu aquela chuvona, né, a chuva forte, entre 7 e 8 horas, uma chuva muito forte aqui em São Gonçalo, inclusive saiu até no jornal essa chuva, né? Cheguei lá na igreja, ministrei com autenticidade. Ontem passei o dia assim, literalmente, praticamente deitado, só levantei para almoçar, e voltei, fiquei deitado aqui no quarto, para recuperar minhas forças, sabendo que eu precisava estar aqui à noite com os irmãos, hoje pela manhã ministrando, à noite na formatura, hoje à noite mesmo eu vou para o Rio, vou ministrar amanhã,
de manhã e à noite, lá em, acho que é Belfor Roxo, sei lá, só lá, Vilar dos Teles. O Rio é muito grande, eu não consigo gravar, mas eu sei que é Vilar dos Teles, na igreja do pastor Sandro, que já ministrou aqui para vocês, já esteve aqui com a gente. Então, eu tenho essa disponibilidade de olhar para dentro de mim, saber que eu tenho um compromisso, esse compromisso me gera responsabilidade, essa responsabilidade me faz superar, às vezes até momentos de dores, não coisa insuportável, mas dores fortes, e ir lá e cumprir com o meu papel, porque eu tenho uma palavra empreendada, eu tenho uma responsabilidade. Olha, irmãos, isso acontece até no nosso meio, e às vezes até sem maldade de pastores, que já me ligaram e falaram assim: pastor, o senhor tem agenda aqui mesmo, para domingo. O pastor que eu preguei quinta-feira, eu falei: ô pastor, eu vou estar lá na igreja lá em São Gonçalo, lá na igreja no Rio, já fechei com o pastor. Sim, mas não teria como você ligar para ele, por favor, Alan, atende o Sandro aqui para mim, fala que eu estou ministrando, que eu acho que é sobre as camisetas. Fica com ele para mim, por gentileza. O que ele decidiu aqui? Já está a caminho, aí um motoboy cancelou, mas já está a caminho as camisetas aí. Ele me ligou ali, por isso que eu passei para ele. Desculpa, tá, irmãos? Olha aqui, o que eu estava falando mesmo? O pastor me oferecendo para pregar domingo. Eu vou ser franco com os irmãos. O pastor não quis, de forma nenhuma, me comprar. Ele falou: pastor, não tem como o senhor ligar para ele lá, que a gente tem por provisão divina, né, o mês de outubro nosso aqui é o mês da família, e assim, casar muito bem e tal, e uma igreja generosa, viu, irmão? Generosa. E eu falei: ô pastor, não tem jeito, eu já dei minha palavra para ele. Minha palavra nem foi assim: pastor, eu já dei minha palavra para ele. Existe algo além daquilo que saiu, consegui, está saindo? Tá bom. Espero que, vem de moto, né? Espero que até o final da ministração as camisetas já estejam lá embaixo, para os irmãos que já pagaram, os que vão pagar já pegar, e os que quiserem ainda, tá bom? É uma questão assim, querido, de olhar para mim, e liberar uma palavra que eu não vou ter depois com que voltar atrás, me envergonhar. Paulo fala que não tenha com que se envergonhar. E é interessante que ele fala para Romanos que o vosso comportamento sejam a modo inculpável. Ele repete isso em Filipenses, ele repete isso para Timóteo. Uma geração, filhos de Deus, puros e sinceros, inculpáveis. Então isso tem a ver com caráter. Quando o caráter é corrompido, né, passa para o próximo. Vocês vão ver, eu não deixo de mostrar minha família. Olha aí, coisa linda. Olha aí, então que ela é bita. Então, minha mulher é muito bonita, irmãos. Pensa. Ei, irmã Virgínia. E a minha filhota, próximo, olha que interessante. Constrói comigo esse raciocínio. Quem quiser tirar foto, fica à vontade. Quem despreza princípio, abre mão de valores. Quem despreza valores, abre mão, ignora a vida. Quem ignora a vida, negligencia a própria família. Quem negligencia a própria família, negligencia ou rejeita a si mesmo. Querido, isso aqui é uma construção da vida, de uma produtividade, de construção de caráter. A pessoa pensa assim, se ela despreza princípios, automaticamente ela abre mão de valores. Aqui já está falando de caráter corrompido. Toda pessoa que não é ferida, principalmente no seu caráter, ela entende em tudo. Ela entende em tudo o seu papel, princípios e valores. Não é mudar valores para achar princípios, é vivenciar os princípios para não ter dúvida dos valores. Vou repetir devagar para você notar. Não é mudar valores para entender os princípios, mas é viver os princípios para nunca ter dúvida dos valores. Existe um princípio na família, um posicionamento na família. Eu nunca vou ter dúvida de mostrar para minha filha o seu valor. Mas se eu abro mão desses princípios,
Não é mudando os valores que a minha filha vai entender a vida, é aprendendo através dos meus valores que eu aprendi como? Estabelecendo princípios ou não negligenciando, não negociando princípios. Exemplo claro disso, Esaú e Jacó. Esaú negociou um princípio, querido, um valor, primogenitura, bênção do pai. Ele negociou, por quê? Pelo seu estômago, pela fome. Claro que Jacó também foi malandro, é lógico, foi pilantra, pegou o cara, né, pela fraqueza dele. Houve ali das duas partes, tanto é que Jacó, usurpador, traidor, né? Deus, antes de mudar a vida de Jacó, mudou o nome, porque o seu nome já fala quem é do seu caráter. Deixa eu mudar a parada aqui, porque como príncipe lutasse com Deus, você não pode continuar com esse nome, não. Um príncipe de Deus com o nome de usurpador? Um príncipe de Deus com o nome de caloteiro? Então, querido, se você está em Cristo, não combina com você, trapaça, é negócio para tirar vantagem. Infelizmente, irmãos, tem gente que negocia para tirar vantagem, para ganhar em cima, até do próprio irmão. Isso tem que ser avaliado, isso revela ferida. Infelizmente, a gente encontra isso na igreja. Pessoas que querem tirar proveito da situação. Pessoas que querem negociar negócios, né? Para tirar vantagem, para ganhar em cima. Acima daquilo que é justo. Pessoa deformada no caráter não anda em conjunto com um cristão, não anda, não faz parte. Temos que ser verdadeiros em tudo. Mas tem pessoas que negociam, tira vantagem, é usurpador, aproveita a situação para ganhar em cima. Isso não combina com o caráter cristão. Pedro, ou sei lá quem for, Judas, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. As duas coisas têm que ser pagas. A vida funciona na sociedade justa e na vida cristã justa. Cuidado com o tipo de negócio que nós fazemos. Cuidado com o tipo de situação que você tenta tirar proveito. Com Deus não se brinca, com finanças não se brinca, com igreja não se brinca. E aí estamos adoecidos com problemas financeiros, com problema moral, com problema familiar, com problema com os filhos, e vem para a igreja fazer campanha para ver se resolve. E não resolve, meu irmão, não resolve. O que resolve é postura, é ser homem, é ser mulher. É ter caráter, porque a falta de caráter revela doença, revela ferida, revela trauma. Se não tratamos a doença, alimentamos. Quem não trata a doença emocional alimenta o caráter ferido. Quem não para tratar a doença moral alimenta o seu caráter adoecido. Temos que parar. Tem feridas na alma que é como um câncer, irmãos. Você acha como que foi quando o médico falou para mim, você está com câncer, você está com leucemia, e a leucemia ainda produziu linfoma. Nós temos que parar tudo e tratar. O que você acha que eu fiz? Mas minha esposa falou, doutor, eu vou para casa, passei uma receita de remédio. Aí eu vou ver minha agenda, eu prego fora, eu trabalho muito, eu trabalhava na época em telecom. Ainda com telecom, era o meu início. Início não, já tinha alguns anos já que trabalhava. Início não, já tinha alguns anos já. Em 2008 eu comecei a trabalhar com telecom. Já tinha uns anos já trabalhando. E aí eu acho que eu falei, foi isso para o médico, ó, doutor, eu vou, tem meu trabalho, mexer com evento, tem meus eventos, então, eu quero dizer para o senhor o seguinte, depois que eu resolver essa parada, qual remédio que eu tenho que tomar? É assim que você acha que é a reação de quem recebe que está com câncer? Não. Para tudo. E eu perdi tudo, meu irmão.
Perdi tudo financeiramente, perdi casa, perdi carro, fui morar com meu sogro, porque eu não tinha mais dinheiro, encostado a R$ 800, meu serviço de produtividade, aluguel de carro e PL, eu ganhava assim, 3, 4 vezes mais do que o salário mínimo. O salário mínimo na época era 798. O INSS me encostou com 898, não tem nem como, não pagava nem metade da prestação do carro, e não pagava nem metade da prestação da casa. Mas eu preferi perder tudo, financeiro, perder tudo como bem, mas nunca permitir que corrompesse o meu caráter. Preferi morar com meu sogro, ou com meu pai, podia escolher. Preferi meu sogro por causa da minha filha e da minha esposa. Meu sogro já era aposentado, militar bem sucedido, e ele me ajudou muito nisso aí, eu preferi ir para lá. Mas tem gente que prefere ganhar financeiramente, mas manter o caráter corrompido. Preferi perder, meu irmão. Finanças, você recupera. Caráter ferido, talvez pode chegar a um ponto que é uma ida sem volta. Tem como recuperar? Claro, eu ministrei isso aqui, caráter restaurado. Pastora Cláudia falou aqui sobre caráter. Mas às vezes tem coisa que não se recupera, irmãos. Eu já atendi, com certeza, o pastor Camp aqui, só de ministério ele tem 50, né? Só de ministério. Olha, tem uma lida aí de 30 anos ou mais de ministério por aí, né? Desde quando ele começou a lidar com jovens. Com certeza, ele já atendeu, gente, casamentos que não tiveram volta, destruídos por causa de caráter. Então isso aqui é uma escada legal, né? Para se refletir e não permitir. Então toda pessoa que acha que está negligenciando a própria família, não, ele está rejeitando a si mesmo, porque ele se bate na solidão. Por isso, dentro disso, eu quero trabalhar lidando com as feridas do passado. Essas feridas, esses problemas não resolvidos, esses momentos de parar, falar assim, Deus, daqui eu não posso mais passar. Jó 38, Deus fala, Jó, você não entendeu que eu coloquei limites, e daqui você não passa, pois vou quebrar as suas ondas de orgulho. Deus falou para Jó, meu irmão, você não entendeu que eu coloquei limite, e quero ver você passar da onde eu estabeleci. Deus fala para Jó, eu quero ver as suas ondas de orgulho passar dos limites que eu dei. Tem coisa que é Deus que para. Vamos ler esse texto, acompanhe comigo essa leitura, está na projeção, está em Josué. Olha só o que fala. Os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros do Egito morreram, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que daria terra que mana leite e mel. Próximo. Em lugar deles colocou seus filhos, e foram os filhos que Josué circuncidou, ainda estavam incircuncisos, porque não foram circuncidados durante a viagem. Próximo. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse, hoje, Josué, hoje eu tirei do meio de vocês, eu removi de vocês a humilhação, o opróbrio ou a vergonha. Normalmente tem uma dessas três palavras que se encaixa na tradução do hebraico, que se encaixa no mesmo sentido. Hoje eu removi de vocês a humilhação do Egito, a humilhação do passado, a ferida do passado. Hoje eu tirei 40 anos no deserto, vocês chegaram aqui, sem circuncisão. O que era circuncisão? Você já sabe, aliança. Não tinha aliança, então faça aliança com o povo. Depois que eles sararam da ferida, não é quando foram circuncidados. A circuncisão, a aliança, o que Deus faz, a aliança, é um processo. Ele começa a agir quando? Quando a ferida é sarada. Então tem muita gente, pastor, que tem aliança com Deus, mas a ferida nunca foi curada.
Nós precisamos ler as entrelinhas da palavra. E depois que a nação inteira foi circuncidada, primeiro processo. Segundo processo, ficaram onde estavam. Tem lugar, meu irmão, que você não tem que mexer. Tem lugar que você não tem que mexer. Você tem que parar. Fiz uma aliança e fique aí até que se recuperem. Não é só aliança com Deus. Na boa, não estou falando de salvação. Não estou. Mas nem tudo é só aceitar Jesus, irmão. Aceitar Jesus é o começo, é o princípio ali de uma vida. Aí tem hora que você tem que parar para conhecer, para entender a sua história, conhecer a palavra. Depois disso, tem um processo de cura aí para viver. Problema com pai, com mãe, casamento, para quem converte casado. Eu converti solteiro, fui entender como é que era a minha vida. Converti com 16 anos, como é que era a questão minha com pai, com mãe, né, com meus irmãos. Vivi um processo ali, até Paulo passou por isso, irmãos. Paulo teve um encontro com Jesus, ficou cego por 3 dias, foi ministrado, voltou a ver, mas foi discipulado no mínimo 3 anos por Barnabé, aprendendo, ouvindo, conhecendo. A nação inteira foi circuncidada ao momento da aliança, ficaram onde estavam, até se recuperarem. Depois que se recuperou, sarou a ferida, aí ele vem com a graça. Agora eu removi. Agora eu resolvi sua vida financeira. Agora eu resolvi o problema do seu casamento. Eu tenho umas dificuldades, irmãos. Eu pregando lá em quarta-feira, lá em Bangu. Igreja muito bom, pastor joia, novo, pastor legal, pastora. Termino de ministrar sobre família, falando de postura, né, posicionamento, a saúde da sociedade está na saúde da família. É uns camaradas, hoje divórcio virou brincadeira, aquele jeito que eu ministro sobre família. Inclusive já fazendo propaganda bem antecipada, mas pastor Campos, a gente está fechando aí uma conferência da família comigo aqui, um final de semana só sobre família, para ir provavelmente final de fevereiro, ou em março, aí a gente está alinhando a data. Enfim, terminei, né? Muita gente veio, algumas pessoas compraram meu livro, abraçaram o pastor já veio, pastor, arruma uma agenda para mim, preciso de uma conferência dessa, de família, estamos precisando ouvir isso. Aí chega um irmão, imagina em torno de uns 60 anos, pastor, bem, porque meus primos moram lá, né? E minha tia faleceu já há muitos anos, né? Ela mudou para cá com as minhas primas, aí elas se casaram, minha tia morreu nova, né? Tumor cerebral, acho 42 anos ou 44, amada da minha alma, minha tia. Minhas primas praticamente nasceram dentro de casa, né? Moraram com a gente muito tempo. Meu tio morava com a gente muito tempo, meu pai tinha uma casa no fundo, ele morou lá muito tempo, as meninas nasceram lá, enfim. Lá eu conheci sua tia, né? A mãe da Rafaela e da Simone e tal. Falei, que bênção, maravilha. Ele falou, pastor, é o seguinte, eu estou tão sarado, que tem 10 anos que eu divorciei, e já falei, não vou casar de novo, porque casar para ter problema com mulher, não, prefiro ficar aqui de boa. Aí assim, tem maneira de fazer isso aqui, ó. Para pensar, sabe, pastor Canto? Falei, cara, esse miserável não ouviu nada que eu preguei, não é possível, gente. E eu só fiz assim, ó. Então, pastor, estou livre. Falei, Gente, eu queria entender certas coisas. Pessoa ferida, traz divórcio, traz histórias assim, de adultério, até de, comentaram comigo lá depois, aquele irmão, até de suposto abuso. E o camarada veio falar para mim que está resolvido. Que não, pastor, família dá trabalho demais, tive uma tantos anos, já divorciei, estou livre. Pelo amor, faz comigo não. Eu fui bonzinho porque foi a primeira vez que eu vou na igreja, no seminário. Se ele vier falar comigo, eu não responsabilizo a resposta. Dentro disso, nós trabalhamos aqui, né?
não eram circuncidados, né? Viver o processo, entender, precisa passar por um processo, ficar no lugar, como vocês estão ficando aqui, né, hoje, era o 12º dia que vocês estão aqui em prol da escola. Agora o quê? Se recuperarem. Nesse processo, nós precisamos identificar características. Vamos identificar essas características? Passa para o próximo. Falta de interesse pelos outros. Uma das principais características, ou uma das, principais não, porque varia de pessoa para pessoa, né? Uma das características aí, eu pude abordar 10. Falta de interesse pelas pessoas. Se eu sair daqui, que aí não sai minha careca feia, se eu tirar a foto. Falta de interesse pelos outros. Sabe aquela pessoa que não se importa? Pessoa vazia. Tragédia, vê ali, para ela ver a tragédia, saber que o Flamengo perdeu e que o Palmeiras foi eliminado é a mesma coisa. Para mim, assim, Flamengo perdeu, eu já fico mais alegre, né? Como um bom vascaíno, mas... A pessoa não se importa, vazia de sentimentos, vazia de posicionamento. Aquela pessoa que é capaz de vir na igreja, é capaz de acontecer um mover, seja ele de qual nível, falando de mover, de ver anjo, não. É um mover, quebrantamento, tudo. E a pessoa sai e fala, rapaz, não senti nada nesse culto, acho que o louvor faltou ali alguma coisa, a pregação não foi muito bem preparada. E muita gente chorando, aquela pessoa que não se preocupa com nada. Perde a afeição natural que está em haver, né? Não se preocupa. Essa afeição natural, essa dor natural de ver o sofrimento do outro, ver o problema do outro, né? Insensível à dor alheia, completamente insensível à dor alheia, indiferente, e normalmente uma pessoa ferida, ela tem comunicação quebrada, ela fala meias verdades, ela fala sim como quem quer falar não, ela fala não como quem quer falar assim, não me importa, ela sorri, mas por trás está uma tristeza, está uma angústia, está uma inveja. Comunicação quebrada, pessoa não é esclarecida no seu posicionamento, pessoa não é esclarecida na igreja, não é determinada nos seus objetivos. Anote isso, toda pessoa ferida na vida, ela perde determinação dos seus objetivos, seja ele em qual área, igreja, casamento, paternidade, família, né? Trabalho, a pessoa ela perde a sua objetividade. Com o tempo, ela se cansa tanto das coisas, dos outros, que ela olha para ela mesma e qual que é a frase? Estou cansada, não aguento mais, não suporto mais essa situação, isso já foi longe demais. Cuidado, normalmente uma pessoa ferida, ela perde interesse pelos outros. Próximo. Acompanhe comigo esse raciocínio, não é transparente. A pastora Cláudia até falou ontem, né, de uma pessoa que estava lá, um camarada ministrava, xaracatá, e o cara era noivo, mas a própria noiva abriu o coração do nível de adultério e de adoecimento. Aí ele, não, foi uma vez, apertou, mas não, foi 2 vezes, não, foi a 3ª vez, mas não, teve... A pessoa não é transparente. Pessoa que não é transparente, ferida, vive envergonhada, que eu não estou falando de timidez, tá? Eu sou da mesma, igual a Cláudia falou, sou uma pessoa bastante extrovertida, sou alegre, né? Mas eu tenho assim, minha mulher fala assim, que eu não tenho vergonha na cara, mas eu sou tímido, né? Mas só que pela graça, pelo chamado, a gente acaba desenvolvendo. Mas eu sou uma pessoa assim, em alguns aspectos eu sou bem tímido mesmo, sou bem tranquilo, né? Mas quando eu converso, claro, eu me solto, quando eu conheço, lógico. Não estou falando desse nível de vergonha, mas sabe aquela pessoa com a síndrome de Adão e Eva, né? Viram que estavam nus e se esconderam. Toda pessoa que vive envergonhada, ela se esconde atrás de uma ferida. Retraída, vida encoberta, literalmente. Irmãos, por que Adão e Eva foi fazer roupa, né, ou tampar a nudez com folhas de figueira, e a folha de figueira, meu irmão, tem espinho. Toda pessoa que se esconde do pecado, ou no pecado, ela está ferindo o seu próprio corpo. Anote isso, querido.
Toda pessoa que se esconde, quando sabe que errou, ela está se ferindo o próprio corpo. Eles fizeram roupa de figueira, e a folha do figo, querido, tem espinho, arde, queima. Tanto é que quando Deus resolveu a parada com ele, o que ele fez? Pele de cordeiro. Falou, rapaz, vocês estão se lascando aí, está machucando tudo, vem cá, deixa eu fazer uma roupinha. Não precisa esconder mais não. Aí, pessoas assim, vida encoberta, retraída, esconde a ferida, né? Medo de ser rejeitada. Toda pessoa que tem medo da rejeição, na verdade, ela já carrega uma rejeição não resolvida. E o medo de ser curado é maior do que o medo de sofrer uma nova rejeição. O pastor ainda falou hoje aqui, a pessoa não sabe ouvir não, né? Tem dificuldade. São pessoas, né? Medo da rejeição, manipula a situação para não revelar a sua ferida. A pastora falou sobre isso hoje, né? Pessoas que manipulam a situação. Então é incrível como as pessoas se escondem. E além de se esconder, depois eu vou falar, talvez eu vou falar mais sobre isso, mas ela transfere responsabilidade, ou não a responsabilidade, que é o pior, transfere a culpa, que é a síndrome de Adão e Eva também. A velha história do homem doente, a mulher que o Senhor me deu. E Eva, culpou quem? Culpou Deus também, a serpente que o Senhor fez. Quem que fez a serpente? Então a pessoa que não é transparente, normalmente, quando a vida dela realmente não é aberta, não no sentido de escancarar suas particularidades, mas no momento de tratamento mesmo, estou falando para a igreja, né? Uma pessoa que esconde atrás da ferida. Olha o próximo. Hipersensível, melindrosa, se fere facilmente. Todo não é como rejeição. Todo não é como rejeição. A pessoa se fere com o não. Não posso atender agora, o pastor não me ama, o líder não me ama, a neve não me ama. Cuidado. Dificuldade de receber correção. Com certeza, o pastor Campos poderia dar aula disso aqui para mim, eu acredito, até pelo tempo de ministério. Mas quantas pessoas, às vezes, ele já repreendeu em amor, falou assim, não, quero te corrigir nisso aqui, a pessoa, vaza da igreja, pega descendo, porque não aceita a correção. Vulnerável a pensamentos vãos, sabe que as pessoas pessimistas, totalmente vulnerável, qualquer coisa não vai dar certo, qualquer coisa estão falando mal de mim, qualquer coisa, ninguém gosta de mim, pensamentos vãos, vulnerável, chega, vê alguém conversando, já olha assim, está falando de mim, eu tenho certeza que está falando mal de mim. Cuidado, né? Isso demonstra pessoas hipersensíveis, pessoa hipersensível revela feridas. Próximo. Isso aqui, querido, é muito sério, não que os outros não sejam. Tendência à possessividade, dificuldade em compartilhar amizades, relacionamentos complicados, ciúmes doentio e monopoliza relacionamento. Só não compartilha, tem que ser só ela, só por ela, só para ela, né? Está quase igual Romanos, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? A pessoa está lá quase competindo com Deus, com Cristo ali. A pessoa tem dificuldade de compartilhar amizades, né? Vai sair e sai com alguém, aí o amigo vê a postagem lá, você saiu, nem me avisou, por que não foi comigo? Você gosta mais do outro que de mim. Calma, vamos, né? Tudo tem seu tempo. Se tem um exemplo, vou citar de novo, estava voltando da EFAL lá de Mutum, estava em Cuiabá, no aeroporto, na escada mesmo, de acabar de fazer check-in, e a viagem é longa, né? São quase 4 horas de carro para chegar em Cuiabá, para pegar o voo, com muita dor. Eu sempre caço um lugarzinho no aeroporto para me deitar mesmo, deito no chão, poder dar uma aliviada na dor. E a pessoa me ligou, pastor, o senhor pregou lá na igreja, sobre caráter ferido, e mexeu em 24 anos da minha vida, eu preciso conversar com o senhor. Eu peguei o telefone com o pastor Tiago, ele disse que eu poderia ligar, eu falei assim, claro querido, mas só que eu estou no aeroporto, agora eu vou entrar em conexão, vou chegar em casa mais tarde, vou chegar em Goiânia bem mais tarde. Que hora que o senhor chega? Eu falei, lá para as 9h30, 10 horas eu te ligo. Eu falei assim, não vai ligar às 10 horas não, chegar eu vou ver minha família, tem 2 semanas que eu estou fora, então que hora que eu te ligo amanhã bem cedo? Eu falei, também não, é o dia que eu cuido da minha filha, levo ela para a escola, faço almoço. Pastor, mas o senhor pode me atender? Eu falei, posso. Lá para quinta-feira, isso era uma segunda, lá para quinta-feira, você pode me ligar a qualquer horário, marcar comigo.
Não, quinta-feira para mim não adianta. Eu falei que infelizmente eu não posso te atender antes disso, querido. Eu tenho que chegar e dedicar a minha família. E realmente ele não ligou. Gente, não é assim. Não é a hora que dá, não é a hora que quer. Não é assim. Tudo tem seu tempo. Pessoa sim revela ferida. Normalmente, pessoas que quebram vínculo com mãe, ela se apega tanto à amizade, monopolizando, que ela tem medo de perder o amigo quando vê ele com outra pessoa, a amiga. O que ela lembra? Que está perdendo a amiga? Não, que ela perdeu a mãe lá atrás. Não é algum sentido, estou falando só de morte, não. Vínculos, mãe foi embora, né? Deixou criado pela avó, pelo tio, foi embora, apareceu de vez em quando. A própria história, a história da Cláudia fala isso para a gente, né? Como que foi a vida dela, tudo. Então, queridos, cuidado com isso. Normalmente, pessoa possessiva, ciúme doentio, são pessoas que têm problema de afetividade com mãe, afeto, né? Proximidade, carinho, conchego, abraço. Mãe, ela ministra esse afeto, mas uma coisa que mãe é comum, uma mãe saudável ministra, sabe o que é na vida do filho? Ministra no sentido assim, compartilha, é ensinar ela a compartilhar as coisas. Por quê? Porque a mãe compartilha a vida 9 meses para uma criança. Então, normalmente, mãe ensina a compartilhar. Mãe é aquela que, não, o seu brinquedinho não, compartilha com o outro lá, dá um para ele, não é meu, dá para ele. Mãe normalmente, mãe saudável, normalmente compartilha isso. Então, quando a pessoa não sabe compartilhar, provavelmente ela tem aí uma feridinha aí com a mãe, precisa ser analisada, e hoje isso vai ser resolvido, tá bom? Hoje isso vai ser resolvido. Próximo, tem umas que monopolizam, tem outras que já faz acepção, revela ferida. Tem ferida que a pessoa monopoliza, é meu, é meu, é meu, você é meu, sua amizade é minha, relacionamento doentio, de casamento. Eu gosto mais de entrar isso quando eu falo para casais, mas, né? Tem os dois lados da moeda aí. Ou a pessoa monopoliza, ou também ela faz acepção. Normalmente, não aceita discórdia, sempre acha que está com a razão, despreza a pessoa quando ela é confrontada. A pessoa que a confronta, ela despreza ela. Tem um confronto, ela sabe que está errada, mas o que ela faz quando termina o confronto? Vai em outra pessoa, fala, aquela pessoa lá não é confiável, não, ela vem falar umas coisas para mim, eu não concordei, mas ela insistiu. Normalmente, isso aqui no Rio não acontece, só lá no interior do Equador, que em São Gonçalo não acontece. Normalmente, primeira coisa que ela faz quando é confrontada e não aceita, não é nem concordar, porque tem coisas que eu sou confrontado, que eu aceito apesar de não concordar. Tudo bem, vou melhorar nisso. Mas a pessoa não aceita, não concorda, a primeira coisa que ela faz é falar mal dela. Então ela tem dificuldade com isso. Normalmente vive isolada. A pessoa faz tanta acepção de pessoas, que chega a um ponto que ninguém serve para ela, que quem é que serve para ela? Só ela mesma. Quando ela mesma vê que ela não serve para ela, o que ela faz? Cláudia falou sobre suicídio aqui. Normalmente, a pessoa se isola tanto dos outros, que chega a um ponto que ela nega a si mesma. Negando a si mesma é onde ela pensa em tirar a vida. A vida não me ama, a vida que eu tenho não presta, e assim vai. É perigoso isso. É característica de uma pessoa ferida. Quando é magoada, normalmente diz essa frase: fulano, fulana morreu para mim. Essa pessoa morreu para mim. Pastor, eu até perdoo, que a Bíblia manda perdoar, mas para mim ela morreu. Como assim, gente? Imaginou se Jesus agisse da mesma forma, hein, pastor Camp? Se Jesus agisse da mesma forma, vou perdoar vocês, mas igreja, você morreu para mim. Eu dei a vida para vocês, não valorizou? Agora vocês morreu para mim, quero nem saber de vocês. Imaginou se Cristo agisse dessa forma com a igreja? Já que eu perdoo, mas ela morreu para mim. Como assim? A sua falta de perdão está matando ela e matando você também. Olha essa próxima característica. Medo de conhecer novas pessoas. Olha só. Ele é bem sucinto, mas tem uma frase bastante... ela comunica algo muito sério, muito importante. Medo de ser frustrada. O medo de uma nova frustração é maior que a possibilidade de um novo relacionamento. Isso aqui é muito sério, querido.
A pessoa passou por uma frustração, na vida, relacionamento, né? Normalmente, mulheres sofrem mais com isso. Não é geral, não é generalizando, mas normalmente mulheres sofrem muito mais com rejeição, principalmente com perda de relacionamento, né? Namorados abusivos, né? Pessoas, marido agressivo, enfim. Foi tão frustrada, que o medo dela passar uma nova frustração é maior do que a possibilidade de um novo relacionamento, de uma nova oportunidade. A pessoa tem tanto medo que ela se esconde. E isso é ferida. Existe dor, existe frustração, óbvio que existe. Mas isso não significa que Deus não cura, sara e restaura. Ele proporciona um novo relacionamento. Ele proporciona uma nova possibilidade. Né? Eu conheci uma pessoa que ela desistiu de advogar porque não conseguia passar na prova da OAB. Por que ela não conseguia? Na primeira vez que ela foi com tanta convicção que ela ia passar na prova, tanta convicção, tiro de letra, e reprovou. Isso a frustrou tanto que todas as tentativas delas, o que ela lembrava? Da primeira vez que ela foi pronta e reprovou. Que chegou um ponto que ela falou assim: eu desisto, foi trabalhar em supermercado. O senhor é contra isso? Não. Estou falando que ela passou no mínimo 5 anos cursando direito. Pessoas que não resolvem suas feridas frustradas, ela abandona até as suas conquistas passadas. Ela não só fica presa ao passado, que abandona as suas próprias conquistas. A pessoa conquistou uma vida acadêmica, só parar, ser tratado. Então, isso é um exemplo prático aí, de como que a pessoa pode aí abrir mão do sonho, pelo medo da frustração. E na verdade, o nosso sonho, o seu sonho, deixa eu liberar uma palavra aqui que vem no meu coração. O seu sonho tem que ser maior do que qualquer tipo de frustração que você passou na vida. Seu sonho tem que ser maior do que qualquer tipo de rejeição que você sofreu na vida. O sonho que Deus brotou no seu coração, meu irmão, só você mesmo pode impedir ele de se cumprir. O sonho que você... Cadê o Alan dos Panos? Leva lá para ele, para mim. O Sandro ligou, liga para ele novamente para mim. Deve ser, estou passando, irmão, perdão, não gosto disso. Aliás, já fica aqui no meu celular, não vou usar ele se ele ligar de novo. Daqui, querida, daqui. Dora, daqui. Não precisa dar a volta, não. Sim, eu coloco lá. É porque é das camisetas que eu pedi para ele para ver se chega antes dos irmãos irem embora, para já levar a camiseta, tá? O que eu estava falando mesmo? Sonhos. Que parte dos sonhos? Qualquer frustração, o sonho de Deus na sua vida, tem que ir além, meu irmão. Por isso que Deus fala: os meus pensamentos são mais altos do que os seus. O que eu penso, o que eu sonho, o que eu já preparei é maior. Então nessa EFOL, consolidando esse tempo de aula, né? Esse tempo acadêmico, chamado hoje, até agorinha, você vai sair daqui convicto que Deus, Ele pensa mais alto do que a gente. Então Ele é maior do que a minha frustração, Ele é maior do que meu medo, Ele é maior do que minha dor, Ele é maior do que minha ferida, Ele é maior do que meu passado, porque Ele está no presente e me espera no futuro. Ele é maior, igreja. E nós somos assim, filhos de Deus, gerado para cumprir o sonho do Pai. E o sonho do Pai é uma igreja sarada pregando o evangelho da vida. Nós somos assim, filhos de Deus, nascidos para Deus, para vivenciar a promessa que Deus liberou para nós. Nós somos assim. A pessoa normalmente rejeita casamento, rejeita nova liderança. Próximo. Ser atendida nas suas exigências. A pessoa não abre mão. Se gravar 110679, 110679, data de aniversário, data de nascimento da minha esposa.
ser atendida, não sabe ouvir não, não sabe ouvir espera, é intransigente, inflexível e intolerante. Sabia que as pessoas mais intolerantes com o outro são as pessoas que normalmente não aceitam que alguém não as tolere? Ela é intolerante com o outro, mas a pessoa tem que tolerar ela. Ela exige do outro, mas não aceita ninguém exigir dela. Aquela pessoa assim, eu preciso, aquilo que eu falei do rapaz, não, eu tenho que ser atendido agora. Agora não dá, meu amigo, não dá. Amanhã não dá. Eu não vou deixar de te atender, eu só não posso atender agora. Vai lá, conversa com o pastor e quinta-feira a gente faz um atendimento online, mas não tem como, enfim. 8ª característica, isso aqui eu gosto, aqui, ó. Mostra pouca ou nenhuma gratidão. Olha uma definição de pessoas assim: dificuldade em agradecer quando ganha e dificuldade em compartilhar quando tem. Irmãos, eu já vi pessoas que tem 2 guarda-roupa cheios de roupa que não usa, mas não doa. E roupa que usou 1 ou 2 vezes, par de sapato é 50. Não usou nem 10, porque mal sai de casa. Aí quando fala de doação, não, vou doar não, é meu. Pessoa mal agradece quando ganha e também tem dificuldade. Agora, olha que interessante, vou até sair daqui para você anotar essa frase. Anote isso aí, ó, ou tire foto. Gratidão é o termômetro da saúde emocional. Normalmente uma pessoa grata, ela é saudável. Normalmente uma pessoa grata, ela é saudável. Normalmente uma pessoa saudável é grata. Você pode, a ordem dos fatores ali não vai alterar o produto. Normalmente uma pessoa saudável emocionalmente, ela é grata. E normalmente uma pessoa que é grata, ela é saudável emocionalmente, sabe agradecer, sabe entender o momento. Não, eu posso só fazer isso, obrigado, não, já é o suficiente. Queridos, você tem noção, eu vou fazer 25 anos de casado agora em dezembro. No meu chá de panela, a igreja que fez o chá de panela meu e da Virgínia. E aí, chá de panela, nem sei se é assim hoje, saiu assim, colocando as coisinhas para casa, né? Levava o convite, mandava, ó, fulano traz isso. Teve um rapazinho, adolescente, na época tinha uns 14 anos. Cleiro Filho, amado. Ele é formado e pós-graduado da área de música. Era garotão. E ele chegou assim com uma vergonha. Foi o que me pediram. Adriano, eu era líder de jovens, mas a Virgínia. Um abridor de lata. Eu tenho ele até hoje. Eu ganhei um no meu chá de panela. Eu tenho ele até hoje. Pensa no abridor de lata, rapaz, que tá lá, tem 25 anos no mínimo, só comigo. Eu falei, que isso, Cleire? A Virgínia veio, Cleire, que isso? Abraça aqui. Nem ele sabe que eu tenho até hoje. Tem muito tempo que eu não vejo. Quando eu ver, eu vou falar para ele, Cleirinho, eu tenho aquele abridor de lata. A pessoa é grata, ela não olha para a quantidade, ela sabe entender o momento. Sabe entender o momento que a pessoa dá, que a pessoa pode dar e quanto que ela pode dar, seja o que for. E toda pessoa grata, como eu já disse, ela não tem dificuldade de compartilhar. Eu ganhei 5 panelas de pressão no meu casamento. 5 panelas de pressão. Ficamos com 2, as outras 3 eu doei. No bazar da igreja. Eu fui lá e doei anônimo, porque às vezes alguém ia falar, será que foi a minha? Não gostou da minha panela? Ferida, né? Não passou pela EFOL? Será que foi a minha? Entendeu? Nós demos anonimamente. Cara, o que eu vou fazer? Eu e minha esposa, ficamos 10 anos de casados sem a Isabela, quase 11 anos, sem a Isabela. O que eu vou fazer com 5 panelas de pressão, meu irmão? Nem no meu armário cabia. Nem no meu caixote lá de armário cabia. Gratidão é o termômetro da saúde emocional. Toda pessoa grata tem saúde emocional. Toda pessoa saudável emocionalmente é grata. 9ª característica. Acompanhe comigo, construa comigo esse raciocínio. Guarda mágoas por longo tempo. A pastora falou que ressentimento é o sentimento repetido, Dificuldade em perder, extremamente insegura. Ressentimento duradouro, né? Ressentimento é duradouro, né? Um sentimento que prolonga, sempre volta na estaca zero.
sempre relembra as feridas, tendência em culpar e transferir responsabilidades, né? Citamos o exemplo aí, a síndrome adâmica, né? A síndrome de Adão e Eva, esse adoecimento de transferir responsabilidade, ou tendência em culpar, aconteceu isso por causa disso, aconteceu isso por causa disso, você só está assim por causa disso, tem que tomar cuidado. E por último, dentro dessas características tem mais, mas eu achei essas as mais pertinentes para a gente trabalhar aqui nessa manhã. Dificuldade em pedir ajuda, desenvolve um orgulho muito forte, dificuldade em pedir ajuda, autoimagem elevada, comportamento competitivo, despreza a crítica, não reconhece os erros, resistência em desculpar-se. Isso é muito complicado, a gente atende muito casal. Eu já atendi um casal uma vez, que assim, cara, esse aí eu pirei, quase que eu parei e comecei a adorá-lo, em espírito e em verdade. Falou assim, pastor, casal lá em conflito, sabe por que eu não erro com a minha mulher? Porque eu não gosto de pedir perdão. Eu falei, rapaz, você é vice-Jesus, candidata que você ganha. Na eleição de Jesus e você, aí você vai ter mais voto. Ele falou, irmãos, eu trago Deus como testemunha entre vocês. Eu não erro com ela e com as outras pessoas, porque eu não gosto de pedir perdão. Falei, que isso, cara? Isso é uma santidade extrema. Senhor Papa, Hare Krishna. É sério. Falei, meu irmão, então não tem nem como. Como que eu vou entrar num casamento desse para ajudar? Como? Não, está resolvida a parada aqui, minha irmã. Está resolvido, meu irmão. Resistência em desculpar-se. A pessoa desenvolve um orgulho muito forte. Olha só que interessante, construa comigo esse raciocínio. As feridas concentram-se no orgulho, viabilizando ainda mais a influência e a existência desse orgulho. Né? Parte que está ali, né? Pelo limite, ele está viabilizando ainda, tá? Se alguém for anotar, viabilizando ainda. As feridas se concentram no orgulho, viabilizando ainda mais a influência, não só a influência, a existência. Pais orgulhosos, filhos orgulhosos, tá? Filhos orgulhosos, orgulho, mas ferida é igual a rebeldia, cuidado, tá? Se der tempo a gente vai falar sobre isso. Inclusive vou passar agora, olha aí que interessante, ó. Acompanha comigo esse raciocínio. Trauma mais orgulho é igual a ferida. Repita comigo, trauma mais orgulho é igual a ferida. Passa para o próximo, por gentileza. Ferida mais caráter adoecido é igual ao quê? Fardos pesados do passado, ou seja, não soube lidar com as feridas do passado. Isso aqui é uma equação para você concluir. O último aí é fardos pesados da vida, tá? O último aí é fardos pesados da vida. Então, trauma mais orgulho é igual a ferida. Ferida mais caráter adoecido é igual ao quê? Fardos pesados da vida. Olha, passa para o próximo, construa comigo esse pensamento, essa frase, anote, coloque nos umbrais das suas portas do coração. Deformidade de caráter revela trauma e ferida, que produzem os fardos pesados da vida. Querido, você que anda preso em ferida, você está carregando um fardo que não é seu. Você está carregando uma dívida que não é sua. Deformidade de caráter revela traumas e feridas. Já falei isso até no início da introdução. Que produzem fardos pesados. Algo que você não é capaz de carregar, mas continua insistindo. Por isso que a depressão, o que é? Uma pressão contrária. Normalmente o que as pessoas falam? Eu dormi a noite toda, mas acordei como se eu tivesse tomado uma surra. Dores lombares, né? Dores nas articulações, não estou dizendo a questão patológica, tá? Artrite, artrose, né? Não estou falando disso. Aquela pessoa emocionalmente doente. Você vê que a pessoa dormiu. Você não dormiu? Não dormi. Mas acordei como se não tivesse dormido. Carregando fardos. Pessoa, o cérebro não descansa. Por quê? Porque sempre volta às feridas.
Construa comigo esse pensamento, é só um pensamento só, eu gosto de frases assim, tá? Toda pessoa que carrega fardos pesados da vida tem feridas, toda pessoa que tem feridas vive com seus fardos pesados na vida. Só para construir um pensamento, um raciocínio aí. Toda pessoa que carrega fardos pesados na vida tem ferida. E toda pessoa que tem ferida, ela carrega esses fardos. Não se livra, não se desbloqueia desse processo. Por isso, vamos passar rapidamente para a gente orar, lidando com os traumas do passado, traumas e feridas, e os traumas da vida. Vamos ler esse texto, já li com vocês. Acho que eu preguei aqui, acho que foi na segunda vez que eu ministrei aqui num culto. Né, o ciclo da ferida deu uma palhinha aqui num culto, né? Na verdade uma palhinha não, ministrei os 2 cultos da manhã falando só sobre a aula, terminei na segunda, abrimos uma sessão aqui com o pastor Camp. Vinde, voltemos ao Senhor, Ele nos despedaçou e nos trará cura, Ele nos feriu e sarará nossas feridas. Eu vou parafrasear, vou falar assim, nem parafrasear, vou mudar alguns pronomes aqui. Eu gostaria que você repetisse comigo. Eu vou trazer ele para a primeira pessoa, pessoal. Repita comigo assim, eu vou ler o texto na primeira pessoa, você vai estar falando para você e eu falando para mim. Vamos lá. Eu voltei para o Senhor. Teve momentos que me despedaçou, mas Ele me trouxe cura. Teve momentos que me feriu, mas eu hoje saio daqui sarado das minhas feridas. Eu saio daqui sarado das minhas feridas. Você recebe isso, querido? Recebe isso na sua vida. Recebe isso na sua vida. Próximo diz, depois de 2 dias ele dará a vida novamente, ao terceiro dia nos restaurará para que vivamos na sua presença. É claro que aqui também está falando de Cristo, tá? É uma profecia falando de Jesus Cristo, da vinda do Senhor, né? Oséias profetizou isso. Próximo, conheçamos ao Senhor, esforcemo-nos em conhecê-lo. Tão certo como o sol nasce, ele aparecerá, virá para nós como chuvas de inverno, como chuvas de primaveras que regam a terra. A gente consegue compreender isso, querido? Que quando eu olho para mim, eu olho para a minha vida, eu entendo que há uma promessa de cura. Há uma promessa, aquilo que eu falei, existem histórias na vida, bagagem, essa história traz dores, traz doença. Eu tenho história, vocês já ouviram aqui várias vezes, não só a minha questão física, mas eu tenho traumas da minha infância que me acompanhou, me trouxe dificuldades. Na minha adolescência, eu trouxe dificuldades até em partes no meu casamento, aonde eu pude colocar essas coisas em ordem, entender esse processo, né? Vamos passar rapidão agora, para a gente poder concluir. Eu queria só pedir um obreiro da EFOL, alguém, eu precisaria de uma folha de chamex para cada um dos alunos. Providencia para mim algum aluno, pastor Campos ficar aqui mais quietinho. Algum aluno, algum. Você vê isso para. Não, você que está mexendo no pendrive? Ou no PowerPoint? Não, a esposa do Léo fez isso para mim. Obrigado, o bombadão. Depois você me fala a bomba que você está tomando, que eu quero ficar bonito assim também. Ele nem ouviu, ainda bem que ele nem ouviu, né? Falei, obrigado, bombadão. Depois você me fala a bomba que você está tomando, que eu quero tomar também. Vamos passar rapidão aí, vai passando para mim, Léo. Feridas da alma, isso aqui eu até já preguei aqui, são habitar de demônios, tá? As feridas da alma, ó, demônio não produz ferida, tá? Os demônios habitam na ferida, as feridas são brecha para demônios, mas demônio não causa ferida emocional não, quem causa é o seu orgulho, a sua arrogância, o seu pecado, né? A sua concupiscência, né? Isso é que causa, mas os demônios habitam em feridas. Próximo, o habitar de demônios constrói fortalezas que bloqueiam ações. Uma pessoa ferida no passado, ela é capaz de se imobilizar na vida, imobilizar nas relações, imobilizar nas suas oportunidades, se sente travada na vida. Próximo,
Essas fortalezas são produzidas a partir de traumas, abusos, rejeições e caráter. Isso aqui é só um conceito para você entender que a gente está falando a mesma língua desde semana passada. Desde com a pastora Carla, depois com a Vanessa, comigo, com o pastor Camp comigo no sábado, e voltou com a Vanessa, e essa semana com a Cláudia, agora encerrando comigo aí. Passa para o próximo. Quando os traumas não são resolvidos, a vida gira em torno da ferida. Eu gosto desse exemplo aqui, ó. Quando os traumas não são resolvidos, a vida gira em torno da ferida. Ela vive e mexe. Como que está isso na Bíblia? Passa para o próximo, verso 6 que nós lemos. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto. Uma viagem de 40 dias virou 40 anos, porque eles ficaram orbitando em volta da dor. Lembra, não tinha água, vamos voltar para o Egito. Acabou a comida, vamos pedir comida, vamos voltar para o Egito, porque lá tem. Então o desafio de Deus não foi tirar eles do Egito, e sim tirar o Egito deles. Só lá na frente que isso conseguiu. Próximo, quando os traumas não são resolvidos, o que é para proteger ou ser protegido morre. Está aqui, o que é para proteger ou ser protegido morre. Próximo. Isso. Quando os traumas... Não, volta. Porque já tinha passado, né? Perdão, não acompanhei. Volta lá mais um. Pessoal tirou foto. Quando os traumas não são resolvidos, o que é para proteger ou ser protegido morre. A base desse texto é: até que os guerreiros que saíram do Egito morressem. Até que os guerreiros que saíram, aquilo que é para proteger ou ser protegido, morre. A Dora está entregando aí, tá? Pega aí, fica com ele quietinho, agora nós vamos fazer uma dinâmica. Voltar 2, qual 2? É o versículo? Volta um pouquinho, volta mais. Voltar o primeiro lá. Quando os traumas não são resolvidos, é esse mesmo, né? Não? Tá bom, vamos lá. E o da frente, passou? Tirou esse? Passa aí, filhão. Tirou esse? Não, peraí, houve um não, peraí. Houve um não. Próximo. Tirou esse? Tirou o versículo? Tirou esse? Passa, tirou esse? Vamos para o próximo. Quando os traumas não são resolvidos, os princípios da obediência são abandonados. Ferida na alma faz a pessoa esquecer da obediência, daquilo que é óbvio, daquilo que é objetivo, daquilo que é ordem, daquilo que é comando. Quando os traumas não são resolvidos. Pastor, tem esse versículo? Tem, olha lá. Depois que os guerreiros morreram, o que ele fala? Visto que não obedeceram ao Senhor, não tinham obedecido, porque preso na ferida do passado, só amargurado com o passado, o que é para proteger, ser protegido, apagado. Vamos para o próximo, olha só. Quando os traumas não são resolvidos, as promessas de Deus não se cumprem. Veja que eu estou falando não que Deus não tenha promessa, não é isso. Não é os traumas não resolvidos, Deus não tem promessa, não é isso. Ele tem promessa, mas ela não se cumpre. Deus havia prometido a terra que mana leite e mel para o povo? Ele havia prometido isso, sim ou não? Mas olha o que ele fala aí, ó, no próximo texto. Passa para mim aí. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometeram aos seus antepassados que daria, terra que mana leite e mel. Não haveria, querido. A palavra de Deus está dizendo que não haveria, eles não iriam conhecer a promessa. O celular ficou contigo? Traz ele aqui para mim, porque eu gosto de acompanhar a hora por ele, que eu já estou encerrando, já estou 1 minuto para dar 12:30. Faz essa gentileza para mim, Alan. Vou terminar nisso aqui, que é muito sério. Quando os traumas não são resolvidos, ele encontra lugar no coração dos filhos. Quando os traumas não são resolvidos, encontra lugar no coração dos filhos. Querido, tudo que nós fazemos, nossos filhos carregam. Fardo que os nossos filhos estão carregando são fardos de ferida de pai e mãe. Vamos ver o próximo. Onde está isso no texto? Eu vou encerrar por aqui, fazer uma dinâmica com vocês para a gente orar.
Assim, em lugar deles, colocou os seus, em lugar daqueles que morreram, colocou os seus, e foram os filhos que Josué circuncidou. Por quê, queridos? Que foram os filhos que Josué circuncidou? Ainda estavam o quê? Incircuncisos, porque não tinha circuncidado durante a viagem. A ferida instalou no coração dos filhos, ao ponto, o que era a circuncisão? Aliança com Deus. Os filhos não tinham aliança com Deus. Por quê? Porque os pais sem aliança, aliás, com a aliança corrompida, porque eles tinham aliança, eles eram circuncidados. Os pais com aliança circuncidados morreram no Egito por causa do pecado. Preciso de uma aqui, uma para mim. Hã? É? Folha, só a folha. Sem caneta, não precisa se preocupar com caneta não, só a folha. Tem mais. Muito mais. Tem mais quantos slides aí, Léo? Deve ter uma pancada aí. 46 slides para me passar. Minha aula é longa, né? Mas eu já vou terminar porque os irmãos precisam se organizar para a formatura. Deixa eu passar só essas 3 frases aí para você tirar foto. Como cicatrizar a dor se não consegue perceber ou entender o tempo? Como cicatrizar a dor se não consegue perceber ou entender o tempo? Como cicatrizar a dor se não consegue perceber ou entender o tempo? Olha a próxima. O problema não é há quanto tempo, o quê? E sim, quanto tempo essas dores são vivas dentro de você, como se fosse ontem. O problema é esse, de quanto tempo você vive os seus traumas, e sim, há quanto tempo vive dentro de você como se fosse ontem. Há quanto tempo? A última frase, só para a gente orar. Quando não são resolvidos os traumas, as feridas que mataram algo dentro de você, permanece viva a dor que impede a sua restauração e a restauração da sua família. Quando você não resolve as feridas que mataram algo dentro de você, mataram algo, o que é que permanece viva? As dores que impedem a sua restauração e dos seus filhos. Será que você consegue entender isso, que hoje você não carrega mais essa culpa? Ou você tem a chance de não carregar mais isso? Eu gostaria que você deixasse aí as coisinhas de lado. Nós vamos agora para essa dinâmica, rapidinho, ela é bem objetiva. Com certeza, eu acho que a maioria que já fez, se não fez, vai fazer, se fez, vai relembrar. Deixa aquela música lá, Léo, por gentileza, Existe um Rio, Senhor, né, é um camarada, acho que não sei se é Isaías Saad, ficou boa a versão, né, gostoso ouvir com o dia de trono, mas a versão dele ficou bem legal. Vamos ficar de pé, tá? Eu vou ministrar algo na sua vida, e você não vai repetir o que eu falo. Mas você vai fazer tudo que eu fizer com a folha. Você não vai repetir o que eu falo, mas você vai fazer tudo que eu fizer com a folha, beleza? Vou liberando palavras, você vai recebendo essa palavra, mas vai fazendo o que eu estou fazendo com a folha, tá bom? Querido, você chegou aqui na segunda-feira, atrasada, né? Da semana passada, para assim melhor entender. E você começou a ser ministrado. Você foi ouvindo coisas da sua vida, históricos na área de algum tipo de abuso emocional, físico, espiritual. E isso foi gerando barulhos, feridas na vida. Problemas na vida trazem, sabe aquele barulho que incomoda? Aquele barulho que está te incomodando e de repente você começou a ver que esses barulhos te incomodavam. Aí veio o barulho da dor, da ferida, o barulho da rejeição, o barulho do adultério, da fornicação. Foram feridas e você entrou em raízes, raiz da depressão, aquela noite mal dormida, aquele medo que você viveu, e aquilo foi te magoando.
De repente você acordava, você não queria acordar, você ia trabalhar cansado, remédio já não resolve, terapia já não está ajudando, foram barulhos. Aí chegava em casa, era reclamação de marido, reclamação de esposa, filhos com problema, e isso foi doendo. Pastor, a dor, a ferida, eu estou em depressão por causa do meu divórcio, e assim foi acontecendo. De repente eu vi que minha personalidade com a pastora Cláudia foi aumentando mais ainda esse barulho, e falando mais ainda, que eu sou rejeitada, que eu não sou amada. Mas aí veio a voz do Senhor e começou a me quebrar. Começou a me quebrar. Eu fui entendendo que essa voz foi me quebrando, dizendo que eu sou amado, eu sou aceito, eu sou filho de Deus, eu sou amado, eu sou aceito, eu sou filho de Deus. Será que você pode dizer isso comigo? Eu sou amado, eu sou aceito e sou filho de Deus. E Deus foi me quebrando, querido. Deus foi te quebrando, Deus foi te quebrando, foi te amassando, como vaso na mão do oleiro. Ele foi te amassando, te amassando. Aí você chegou no sábado aqui para receber uma palavra, e Deus foi dizendo: você é amado, você é filho, você é aceito. Você é amado, você é filho e você é aceito. Deus foi dizendo: você está restaurado, você não vai carregar mais dores do passado, você não vai carregar mais dores da vida, você não vai carregar mais a rejeição. Esse fardo estava pesado, agora você ouviu Deus falar: pegue o meu fardo e o meu jugo, porque é suave e leve. E aí Deus se colocou de novo do jeito que Ele quis, e começou a acabar os barulhos da vida. Não tem mais barulho de acusação, não tem mais barulho do medo, não tem mais barulho da rejeição. A sua vida foi restaurada, você está pronta. A Efod te colocou no lugar, a palavra te trouxe vida, o seu casamento foi restaurado, a sua emoção foi restaurada. A única voz que você ouve é: você é amado, você é filho, você é aceito. Deus te restaurou, recebe essa palavra. Deus te restaurou, Deus te restaurou. Restaurou seu casamento, restaurou sua história, restaurou sua família, restaurou seus filhos, restaurou seu ministério. Nós somos restaurados por Deus. Receba isso agora. Xaramanagai. Quantos creem na restauração? Quantos creem na restauração? Vamos adorar o Senhor com essa música onde você está. Abrace essa pessoa do seu lado. Se for marido e esposa, melhor ainda. Se for irmão, isso mesmo, ponha para fora. Ponha para fora essa dor. É amado, você é aceito, você é filho de Deus. Você é amado, você é aceito, você é filho de Deus. Comece a orar por essa pessoa. Você agora é um agente de cura. Você é um agente de cura. Abençoe essa pessoa. Afirme a vida dela. Você tem identidade. Você tem identidade. Afirme a vida dessa pessoa, meu irmão. Afirme a sua esposa. Afirme o seu marido. Afirme esse irmão que está do seu lado. Você é amado. Você é amado. Você é aceito. Você é filho de Deus. Os barulhos da perseguição da sua vida acabaram. Acabou, acabou, acabou. Deus te trouxe vida, ressuscitou seus sonhos. Afirma para essa pessoa: Deus ressuscitou seus sonhos. Afirme para essa pessoa: Deus ressuscitou seus sonhos. Sonhe, sonhe e ganharás o mundo. Sonhe e ganharás o mundo. Sonhe, igreja. Sonhe, mulher. Sonhe, filho. Sonhe, amado. O sonho da maternidade ressuscitou. O sonho da paternidade ressuscitou. Xaramanagai. Xaramanagai. Você é amado. Você é filho. Você é aceito. Você é amado. Você é filho. Você é aceito. O Pai te aceitou. O Pai te aceitou. Aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Pode celebrar a Ele. Declare na vida do seu irmão: você é amado, você é aceito, você é filho de Deus. Deus está ressuscitando os seus sonhos. Deus está ressuscitando os seus sonhos.
Você é amado, você é aceito. Existe um rio, Senhor. Pode subir mais um pouquinho, Léo, por gentileza. Você é amado, você é aceito, você é filho de Deus. Você é amada, você é aceita, você é filha de Deus. Você é amada, você é aceita, você é filha de Deus. Você é amada, você é aceita, você é filha de Deus. Você é amada, você é aceita, você é filha de Deus. A rejeição acabou, a rejeição acabou, a rejeição acabou, a rejeição, o complexo de inferioridade acabou. Você é filha de Deus, porque nós somos assim, amado e aceito pelo Pai. Você é amada, você é aceita pelo Pai. Nós somos assim. O Pai recebeu vocês. Chega de ferida, chega de dor do passado, trauma, peso nas costas, depressão. Sai agora! Xaramanagai. Eu sou amado, eu sou aceito, eu sou filho de Deus. Você é amada, minha irmã, você é aceita. Perdoados estão os teus pecados. Deus está tirando a perda das suas costas. Que dor, eu não aceitava aquela perda, pastor. Deus está tirando essa perda agora. Pastor, a depressão está pesado. Deus está tirando agora. A rejeição, eu não fui amada. A rejeição, Deus está dizendo, eu estou tirando o peso agora da sua vida. Volte a dormir em paz. Em paz você deitará e logo pegará no sono, porque o Senhor te fará repousar com segurança. Você é amada, você é aceita, você é filha de Deus. Você é amada, você é aceita, você é filha de Deus. Reconciliação. Águas que correm do trono. Águas que curam, que limpam. Você é amada, você é aceita, você é filha de Deus. Você é amada, você é aceita, você é filha de Deus. Você é amada, você é aceita, você é filha de Deus. Você é amado, você é aceito, você é filha de Deus.